Programa de Cara com Carã está de volta aqui pela TV Rio Preto. E eu procuro sempre caprichar nos meus entrevistados. E já faz algum tempo que eu queria trazer esse convidado de hoje. Mas ele tem uma vida muito corrida, não pensa que é brincadeira, não. Ele vai contar um pouco da história dele e vocês vão conferir comigo que eu tenho razão. E hoje é com muito prazer que eu recebo aqui no programa o Dr. Henrique Casseb. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui. Realmente a vida é muito corrida, mas a gente faz de tudo para estar aqui por conta da importância do teu programa, que eu já parabenizo desde já. Tá, muito obrigado. Mas a primeira pergunta que eu sempre formulo para o meu convidado, quem é você? Queria que você traçasse um perfil, quem é o Dr. Henrique Casseb? Bom, eu sou advogado, formado na Unirp, me formei em 2000, né, e sou advogado desde 2001. Além de advogar, sou professor universitário, dei aula há 17 anos na Unirp, agora eu estou na Unorp e dei aula também na Universidade do Estado de Minas Gerais, então fui professor da rede estadual também. Eu sou professor, sou advogado, advogo na área de direito público principalmente e gosto muito das duas profissões. Eu sempre quis ser professor e aliei a isso a advocacia, que é uma paixão também. Pois é, mas lá na Unorp você coordena o curso, não é isso? Você é coordenador? Eu sou coordenador da extensão, da pesquisa e extensão e da pós-graduação. Não do curso de Direito, mas eu sou coordenador dessa parte de pesquisa, que é uma parte que eu gosto bastante. Acho que a pesquisa, ela dá para o aluno a oportunidade dele deixar um legado dentro do próprio curso. Ao invés dele deixar para buscar a profissão após o fim da faculdade, ele consegue, dentro da faculdade, já deixar um artigo, uma pesquisa que é muito importante e fica para quem quiser ter acesso. Você viveu sempre em Rio Preto, nasceu e viveu aqui ou estudou fora? Eu nasci em Rio Preto, me formei aqui em Rio Preto, mas eu tive um período em que eu dei aula na Universidade Estadual de Minas Gerais, que é em Frutal. Você falou, Que é em Frutal, de Frutal. E eu tinha uma Mas como estudante sempre foi aqui? Sempre aqui. Eu legal. sempre fiz, tanto o colegial quanto a faculdade, eu fiz aqui em Rio Preto. Pois é, mas você, além de advogado, professor, você também hoje faz parte de várias rodas da cidade, que o assunto sempre é política. Eu acho que desde anos passados, acho que a época que eu mais estou vivendo a política é essa época. Depois de saída de PT, entrada de Bolsonaro, eu acho que foi isso que as pessoas parece que estão mais entusiasmadas, sei lá, eu não sei classificar muito bem hoje o perfil das pessoas. Se elas estão animadas, se elas estão preocupadas com o que nós podemos esperar por aí. Mas vamos falar um pouquinho, porque você também... Você fez algum curso para falar sobre política? Não, a política aconteceu na minha vida de uma forma natural. Eu sempre gostei muito de política e recebi, no final do ano passado, o convite da Rádio CBN para ser colunista de política. E eu tenho um programa que chama Momento da Política. Eu já ouvi. Que é diário na Rádio CBN, às 2h20 da tarde. E a política, que é uma coisa que eu gosto bastante, acabou virando um ofício. Sim. E eu acho bacana. Mas, em relação ao momento que a gente está vivendo, eu acho que ele é confuso por si só. Se a gente for analisar, Cida, que aconteceram várias coisas que são consideradas extraordinárias em termos de política. O impeachment é uma coisa extraordinária, não é uma regra. A morte de um ministro do Supremo Tribunal Federal num acidente aéreo é uma coisa extraordinária. Um presidente da República que assume como vice e tem 3 processos, 3 denúncias criminais, é extraordinário. Então, o brasileiro ele teve que lidar com informações que não são do cotidiano político dele. E a gente fica confuso em saber se essas informações elas são boas ou ruins. Então, o país passa por um momento político muito diferenciado. Além da questão que a gente tem de divisão política e ideológica. Hoje a gente pode dizer que o Brasil é dividido
esquerda e direita de uma forma muito mais acentuada. Eu também acho. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Desde 2013 para cá, com as manifestações da época da Copa das Confederações, né, antes da Copa do Mundo, 2014, essa polarização política veio acontecendo cada vez com mais intensidade. E você, como é que você vê essas milhares de pessoas que vão às ruas, como é que você vê? Porque o Brasil também nunca passou por uma fase dessa, né? Porque antigamente você não via isso. E, de repente, eles vão lá, colocam a sua camisa verde e amarela, as cores da bandeira do Brasil, e vão lá batalhar para ver se consegue alguma coisa. Porque eu acho que, na realidade, é isso que eles querem. Se a gente for pensar, um discurso que a gente sempre teve foi um discurso de que o brasileiro é pacífico. E esse pacífico não era um pacífico que dizia respeito a ser um ser de paz. Não, era um ser que não fazia nada. Exato, que não tinha um interesse político por nada. Exato. De tempos para cá, a gente vê que o brasileiro resolveu mesmo colocar a cara na rua e se manifestar. Por um lado ou para o outro, tanto faz, é salutar. O que a gente não pode ter é uma manifestação que tenha violência, uma manifestação. Exatamente. Mas se ela é pacífica, ela é válida. Eu acho que falta um pouco, sim. É uma crítica que é construtiva para os movimentos que vão para as ruas. Eles precisam ter um foco mais centralizado. Eu acho que numa manifestação as pessoas vão manifestar por diversos motivos e a manifestação fica sendo um foco centralizado. Eu acho que vale a pena uma manifestação mais organizada. Esse é o foco, para que a gente tenha verdadeiramente uma pessoa indo à rua e sabendo que aquele movimento é específico daquele fato político. Pois é. E eu vou deixar uma pergunta no ar para você, porque a gente vai para o nosso intervalo. Já está passando muito rápido, você está percebendo, né? Quais são os benefícios que o país terá com a reforma da Previdência? Quero que você depois responda isso para mim. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Doutor, fala para mim, quais são os benefícios que o país terá com a Previdência? Olha, a reforma da Previdência, ela se mostra necessária por uma conta que a gente sempre faz, que é a conta do envelhecimento da população em relação a quem está pagando. Então, tem menos pessoa pagando do que recebendo. E aí essa conta não fecha. Mas eu digo que ela é um sacrifício, porque ela acaba caindo em quem é o menos favorecido nessa história toda. E não vai ser diferente, porque se a gente for pensar numa reforma da Previdência que seja salutar, não vamos nem falar em reforma da Previdência, uma reforma na questão financeira geral. Os privilégios dos políticos teriam que ser os primeiros a serem objeto dessa reforma. É verdade. Né? Não é possível que hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal possa rasgar a carta de motorista dele para o resto da vida, porque ele vai ter um motorista. Um presidente da República. Então, deveria começar de cima para baixo.
é um sacrifício muito grande para a população, mas que é necessário para alavancar a economia do país. Mas, doutor, o que o senhor acha que deveria ser feito para que Bolsonaro trabalhasse mais e falasse menos? É complicado. A sua sugestão. Olha, o Bolsonaro, na minha opinião, ele é uma pessoa que sempre viveu cercado por conflitos. Quando deputado, ele sempre tinha alguma bandeira levantada que era polêmica e que gerava algum conflito. A partir do momento que a pessoa se torna presidente da República, a pessoa deixa de ser quem ela é, porque ela está presidente da República. E essa transição é complicada para qualquer cidadão. É difícil a pessoa ela entrar na figura de presidente da República e deixar para trás o que verdadeiramente ela é. Mas é preciso que ele tenha um assessoramento melhor para que ele possa deixar para que outras pessoas falem o que ele gostaria de falar e que essa polêmica não recaia sobre ele como presidente da República, mas até agora, 200 dias de governo, ele tem adotado outra postura, ele tem tomado a frente nas declarações polêmicas, muitas vezes desnecessárias, e algumas eu vou defendê-lo, que também a parte da imprensa tem pego frases um pouco fora de contexto para fazer determinadas críticas. Acho que também a imprensa também bate forte, né? A imprensa tem que ter o papel dela para que a governabilidade seja boa. Você não acha que os filhos do Bolsonaro acabam atrapalhando muito a gestão dele? Olha, quando a gente olha para um presidente da República, vamos pegar aí o exemplo do Lula em relação aos filhos. Que os filhos faziam outra coisa, não né? eram políticos. Eles faziam outro tipo de coisa. Isso, mas não eram políticos, não eram mandatários, vamos dizer assim. Não eram mandatários, não tinham mandato. Quando a gente tem essa situação de pais e filhos na presidência da República, sempre gera uma polêmica porque há um favorecimento que não deveria existir, mas que existe. Agora, quando os filhos são políticos, aí o envolvimento é ainda maior. Essa última polêmica relacionada à embaixada americana... Nossa, eu ia até perguntar para você sobre isso. Então, essa é uma polêmica que mostra... Imagina, você acha que não é nepotismo? Então, nesse caso, eu acho que, acima de ver se é nepotismo ou se não é, soa para a gente a ideia de proteção do filho e da questão da capacitação dele. Nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil. É verdade. Será que não tem um ser no Brasil que tem uma capacidade maior de ir representar o Brasil na Embaixada Americana do que o próprio filho? Por que eu digo isso? Porque ele pode até achar que é o filho, mas ele deveria ser o primeiro a falar, eu acho que é meu filho, mas não é ele que eu vou mandar, porque eu fujo dessa polêmica. Mas, como eu disse, ele abraçou a polêmica. E agora ele fica citando que o filho é amigo dos filhos do presidente americano. Como se esse fosse um requisito. Imagina isso. Não tem cabimento. Só que a gente tem que analisar que isso vai passar pelo Senado, portanto o Senado vai ter que analisar, e o Supremo Tribunal Federal já tem se manifestado, inclusive os que se manifestaram publicamente contra. Marco Aurélio de Mello já deixou claro que é contra essa nomeação e considera nepotismo. Agora, doutor, eu, por exemplo, como eu vivo muito nas rodas da cidade, sociais, empresariais, eu ouço muito de empresário dizer, olha, a minha esperança é o segundo semestre. Acho que as coisas vão mudar. O que você acha? Olha, eu acho que a lua de mel entre o governo e o Congresso, que é o que se esperava nesses primeiros 100 dias de governo, ela não aconteceu e raramente ela não acontece. Então quer dizer que uma dificuldade inicial Jair Bolsonaro já teve em relação a outros presidentes da República. O Congresso Nacional, através de Rodrigo Maia principalmente, mostrou que não seria fácil a relação com o governo federal. Vista essa dificuldade, o governo teve que flexibilizar algumas coisas. A reforma da Previdência só saiu porque o governo teve que atender emendas parlamentares, uma troca de favores para poder conseguir os votos da reforma da Previdência na Câmara. E deve acontecer o mesmo no Senado. Mas essa dificuldade mostra que o recuo do governo federal para conseguir a reforma
é um indício de que no segundo semestre ele vai ter uma postura diferente. A não ser que haja uma novidade, Jair Bolsonaro deve governar com uma maior tranquilidade por conta dessa nova postura dele. Que, convenhamos, ele abandona a ideia de uma nova política e abraça a velha política de sempre. Pois é, você, pelo fato de estar dominando o assunto política com bastante conhecimento, e aí, você não quer entrar na política? Olha, eu já me aventurei, já fui candidato a vereador em 2008. Eu me lembro disso. Eu fui candidato e não fui picado pela mosquinha da política em relação a isso. Vários partidos me procuraram, me procuram para fazer parte da campanha do ano que vem, que é de vereador, mas no momento eu sou advogado, eu sou consultor político, E tá bom sou demais. professor e sou pai. Exato. Porque... Aliás, é muito interessante, porque eu sempre que eu termino, antes de terminar meu bate-papo com o meu entrevistado, a gente sempre gosta de falar de família. Você é filho do Dr. Milton Casseb, da Solange, um casal que eu tenho a maior estima, e eu vejo você, a sua convivência com a sua esposa e com seus 2 filhos, uma convivência, pelo menos as poucas vezes que nos encontramos, de uma união muito bacana de vocês dois. É isso mesmo? Olha, Cida, eu falo que a Amanda, minha esposa, ela me mostrou o verdadeiro significado do que é família e conseguiu fazer eu compreender a família como prioridade. Depois vieram os filhos, o Pedro e a Sara, e eu consigo, e aí eu agradeço a Deus todos os dias por conseguir isso, eu consigo ser um pai que consegue abrir mão, às vezes, de trabalhar uma tarde para ficar com os filhos. É sempre presente. Eu gosto vou treinar futebol, que meu filho é apaixonado por futebol. E Torce por que time? Ele é São Paulino, graças a Deus. Mas graças a Deus, né? A única divergência que eu tenho com ele é que eu sou americano e ele é rio-pretense. Então ele torce para o Rio Preto, eu torço para o América. Mas eu vou no estádio do Rio Preto com a maior satisfação com ele. E os 2 times não estão bem. Os 2 times não estão bem. Graças a Deus tem o São Paulo, que também não está grande coisa, mas a gente... como a minha profissão permite que eu tenha uma presença maior junto à minha família, e por conta disso eu vejo que a política não passa do meu ofício na rádio, dos meus comentários, porque eu sei como é que é a vida de político. A gente critica o político pelas atitudes que ele toma, mas o dia a dia de um político é um dia a dia de deixar a família, de ir em eventos, de estar presente sempre. Eu vejo, por exemplo, a atuação nas redes sociais do Renato Pupo. O Renato Pupo, ele mostra... Escuta, o Renato ainda é delegado, é professor também como você. Eu não sei como é que consegue tudo isso, né? Então, é isso que eu não visualizo em mim. Por isso que eu... Não, e dizem que ele é bom pai também, viu? Não, bom pai, bom marido. O Renato é meu amigo, inclusive deu aula comigo durante muito tempo. É um amigo que eu tenho uma estima muito grande. A atuação dele como vereador também é elogiável. Mas aí cada um no seu quadrado. Eu prefiro ficar nos bastidores, ali observando, dando os comentários. Muitas vezes eu acho que os comentários eles vão ecoar de uma forma bacana e aí vão dar um resultado legal. Então eu faço questão de fazer crítica quando tem que ser criticado, de fazer elogio quando tem que ser elogiado, porque a política não é uma coisa fácil de se fazer. A política é difícil e aqueles que honram a política como ela é, eles merecem os elogios e a gente tem que bater E o respeito palma. nosso, né, também. Com certeza. Mas, doutor, então você acha que o Brasil tem jeito? Olha, o Brasil, ele é um misto de ter jeito e já não ter mais jeito. Né? Quando eu falo isso é porque eu acredito que a gente tem uma coisa engasgada, que ela tende a melhorar o país, que é a reforma política. Havendo uma reforma política, a gente pode abrir um horizonte melhor para o Brasil, porque a gente tem na política hoje uma coisa que eu bato sempre na tecla, que é a seguinte: os partidos políticos, eles são necessários para a democracia.
Tanto é que ninguém se candidata se não for filiado a um partido. Mas internamente esses partidos são dominados por caciques, por grupos políticos. Verdade. E eu, como filiado a um partido, não tenho a oportunidade de ser presidente. Você é filiado em qual partido? Eu sou filiado hoje ao PDT. Por conta de eu ter feito a campanha do professor Manuel Antunes, eu acabei me filiando ao PDT e continuei lá até hoje. Com o falecimento dele, acabei mesmo assim continuando. Mas eu acredito que se a gente não tiver uma reforma política partidária, que os partidos políticos tenham democracia interna, a gente vai continuar assistindo fatos como uma deputada que, por convicção, votou na reforma política, na reforma da Previdência porque achou que é necessária e o partido convidou ela a se retirar. Quer dizer, o que mostra o poder que o partido tem sobre o mandato dela. É verdade. E ela não tem dentro do partido nenhuma possibilidade de se tornar uma líder nata, porque as regras do partido são regras não democráticas. Que coisa, não? Mas a gente está, infelizmente, terminando nosso gostoso bate-papo. Mas antes de terminar, eu faço um bate-bola rápido. Tudo bem? Vamos lá. Qual que é o seu maior defeito? Nossa, difícil assim. Eu acho que eu sou um pouco desorganizado. E a qualidade, qual é a maior? Eu tenho convicção das coisas que eu acredito. Se não fosse você, quem você gostaria de ser? Olha, eu tenho um professor de geografia que foi do Colégio São José, o professor Adalberto. Ele é de Potirendaba. Ele é uma grande inspiração que eu carrego porque eu sou professor por conta dele ter sido meu professor. O que não pode faltar na sua mesa? A carne. E uma alegria? Meus filhos. E uma saudade? Meus avós. Uma viagem inesquecível? Europa. Se tivesse que voltar ao passado, que época você gostaria de voltar? Olha, eu queria voltar numa época que eu não entendia de política e que eu vivia a minha infância com o meu quichute amarrado na canela. E o que você acha que falta aqui em Rio Preto? Olha, Rio Preto é a segunda melhor cidade do país para se viver. É uma das cidades que tem saneamento básico exemplares. É uma cidade que, mas nós ainda temos alguns defeitos em Rio Preto que são típicos. O trânsito de Rio Preto é muito ruim. A saúde tem melhorado, mas ainda para a população mais carente, ela precisa melhorar mais. Eu acho que são alguns defeitos. Além de outra coisa que me irrita bastante em Rio Preto, que é a questão da queima da cana e essa questão ambiental, que Rio Preto poderia ser um exemplo. Uma personalidade de Rio Preto que deixou saudade? Manuel Antunes. E qual o seu maior tesouro? Meus filhos. Bom, eu estou assim muito feliz, vou repetir isso aí para você, de você ter vindo aqui hoje, trazer um pouco do seu conhecimento, trazer um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza de uma coisa, quem está nos assistindo vai me agradecer. Cida, eles encontram comigo, eles comentam. Adorei tal entrevistado. Isso me deixa realmente muito feliz. Quero que Deus lhe dê saúde, te deixe mais feliz ainda com a sua família, porque você constituir uma família hoje, e uma família com uma base sólida, é a coisa mais difícil que tem. E você conseguiu. Então, parabéns. Que Deus, então, abençoe todos vocês. E é isso aí, gente. O programa de Cara com Cara encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados durante esta semana e a semana que vem, que nós vamos contar um pouco da história de Dr. Henrique Cassel.